7 erros, talvez os 7 maiores erros de uma apresentação corporativa, do que eu vi na minha carreira, do que o Breno viu na carreira dele e do que a gente vê até hoje com as empresas que a gente atende. São várias empresas de vários segmentos e tem os mesmos problemas. Eu costumo falar, quando uma empresa vem conversar comigo, pedir orçamento de treinamento e tudo mais, elas querem falar, aqui na empresa acontece isso, isso e isso. E eu falo, eu sei, acontece em todas as empresas. E aí você pode falar, não, mas na empresa que eu trabalho, Laís, acontece dessa forma. Galera, acontece assim na Apple também, acontece na Globo, acontece na Volkswagen. Os problemas são os mesmos, só muda o endereço. Então, a gente separou esses 7 erros para que vocês consigam entender que são erros, identificar se vocês cometem esses erros ou não, para que vocês eliminem essas falhas nas apresentações de vocês. Se vocês conseguirem eliminar alguns do que eu falar aqui, já vai ser um passinho ali para uma apresentação muito melhor. Para mim, o maior erro das pessoas é começar uma apresentação já abrindo o PowerPoint. Isso é uma loucura. Imagina a seguinte situação. Você está no seu trabalho, lá, digitando e tal, tá tudo certo. O seu chefe vai na sua mesa e te pede uma apresentação. Fulano, eu preciso criar os slides para a reunião tal. Qual é a primeira coisa que você faz? Abre o PPT. Já errou. Já começou errado. O que você vai colocar nesse slide? Qual a identidade visual você vai utilizar? Qual a história você vai contar? Qual é o momento mais importante da sua apresentação? Você não sabe. Não adianta começar abrindo o PPT, não adianta começar fazendo slide. Quem começa já abrindo o PowerPoint e criando slide, ao invés de pegar papel ou abrir o Word e começar a escrever as coisas. Pensa o seguinte, o slide é a pontinha do iceberg, mas antes do slide tem muita coisa para ser feita. Se você compra uma casa, imagina que você comprou o terreno de uma casa, você quer construir essa casa. O terreno tá ali, ó. Só tem o terreno. Você vai construir a casa. A primeira coisa que você faz é contratar o time de obra para que eles comecem a construir a casa. Aí o pedreiro vai falar, tá, mas qual é o tamanho dessa parede? Onde que entra a porta? Qual o tamanho da porta? Qual é o material do piso? Você não sabe. É a mesma coisa de você começar abrindo o PowerPoint. Você não sabe que informação vai pro slide. Como que você vai começar a apresentação? Como que você vai chamar a atenção das pessoas? Não dá para começar uma apresentação abrindo o PPT. Tem muita coisa para ser feita antes. Assim como construir a casa, o que você faz? Você chama um arquiteto, ele vai fazer um projeto, você vai aprovar o projeto, e aí, com o projeto todo aprovado, você vai abrir o PPT. No caso, construir a casa. É isso que a gente tem que fazer. Engatando aqui pro erro 2, o que é muito comum? Tem uma apresentação para fazer, nessa mesma vibe. Chefe pediu a apresentação, você vai fazer essa apresentação, você já abre o PPT e já começa a escrever coisas. Porém, você vai criar uma apresentação Frankenstein, com slides Frankenstein. O que isso significa? É quando você pega um slide da apresentação A, aí você pega um outro slide da apresentação B, um outro slide da apresentação C, coloca tudo na mesma apresentação, aí vira uma apresentação Frankenstein. É um copia e cola, você vai pegando coisinha de cada lugar e no final fica um monstro. Fazer uma apresentação não é só colocar e escrever as informações no slide, é você pensar no outro. Como é mais fácil do outro entender essa informação? Imagina que você está apresentando para uma pessoa de uma outra área da empresa, ou o teu chefe vai apresentar para uma outra área. Será que essas outras pessoas vão entender o que está sendo dito, já que ela não está nesse dia a dia? Não façam slides e apresentações Frankenstein. Cada apresentação é única e você precisa entender para quem você está apresentando. Então vamos lá, erro 3. O que mais acontece nas apresentações corporativas quando a gente fala de slide são os bullet points. Galera, os bullet points são esses tópicos do PPT. Qual o problema dos bullet points? Eles incentivam a gente a escrever mais. Esse é o grande problema. Laís, mas eu não posso escrever muito no slide? Cara, não. Se você vai escrever tudo no slide, é só você enviar por e-mail um relatório ou um Word. Você escreveu lá todos os detalhes, manda no Word, manda o PDF para a pessoa e tá ótimo. Não precisa ninguém apresentar. Os bullet points, eles incentivam a gente a escrever muito. O ruim do bullet point é que você tende a escrever demais. E a gente não quer escrever demais, porque senão eu começo a ler o que tá no slide. E
a pessoa que está te assistindo também está lendo o slide. Você tem que dominar a apresentação, ou o seu chefe tem que dominar a apresentação. A parada aqui é, o slide não pode ser o principal. O slide está ali para apoiar o que você está falando. Esse é o grande lance. O slide apoia a sua fala. Vamos pro erro 4. Muito comum também, galera. Muito comum o erro 4. A gente faz um gráfico no Excel, no PowerPoint, mas a gente mantém as configurações básicas. A gente mantém o gráfico padrão, a gente mantém a tabela padrão. Precisa dessa linha de grade? Precisa dos percentuais do lado? Não é melhor o percentual em cada barra? Depende do objetivo daquele gráfico, depende do objetivo daquele slide, da importância dele. Mas o grande erro aqui é que a maioria mantém o gráfico padrão. Se você importou do Excel, você tem que mudar as cores e as fontes. Sim, isso é identidade visual. Você tem que manter a identidade visual da empresa do primeiro slide até o último slide. Erro número 5. É muito comum você acabar confundindo a apresentação com relatório. E uma coisa, galera, é totalmente diferente da outra. A apresentação, ela precisa de um apresentador, porque ele vai apresentar. Ou seja, o slide está ali para apoiar a fala do apresentador, mas o apresentador, o foco, ele é importante. Então ele precisa de um bom slide, ele precisa de uma boa oratória, ele precisa estar com o discurso afiado, ele precisa estar com as informações na cabeça. E são slides como esse. Você vai passando o slide e vai tendo as informações. Outra coisa é um relatório. Um relatório, igual tá aqui na tela, você vê que ele tem meio que todas as informações no mesmo slide, na mesma tela. A diferença básica de apresentação para relatório é: apresentação precisa de apresentador, relatório é autoexplicativo. Você pode mandar para o e-mail da pessoa, ela vai ler, vai consumir sozinha e ela vai entender o que está sendo dito. Não precisa desse intermediário. A pessoa vai receber por e-mail e vai entender sozinha. Erro número 6, talvez seja aí o mais polêmico. A gente acaba terminando a apresentação com um slide escrito um obrigado ou um slide escrito dúvidas. Galera, precisamos parar com isso. Eu não sei quem foi o cidadão em determinado momento que terminou a apresentação com slide de obrigado e todo mundo achou maneiro. E todo mundo falou: nossa, muito legal isso. Preciso terminar dessa forma. Por quê? A gente acaba colocando o obrigado no final para falar: eu preciso agradecer as pessoas. Mas peraí, você vai esquecer de agradecer as pessoas? Tem que ter um obrigado na tela? Agora eu vou perguntar para as mesmas pessoas que querem agradecer no final. Cadê o bom dia no primeiro slide, então? Cadê o olá? Obrigado, a gente fala, a gente agradece falando. Como que a gente gosta de terminar? Com os nossos contatos. A gente vai colocar o contato na tela e isso você pode colocar da empresa, né? Você pode colocar o seu ramal, você pode colocar o seu cargo e não precisa ser só os seus dados. Você pode colocar de todo mundo que está envolvido naquela apresentação, sem problema nenhum. Mas a ideia aqui é você deixar os seus contatos à disposição para caso alguém precise de alguma informação sobre essa apresentação, e você vai falar obrigado. Imagina ter o obrigado na tela e você ter que falar o seu ramal e as pessoas terem que anotar na hora rapidinho. Ah, repete para mim, qual é seu ramal, qual é seu e-mail? Gente, não faz o menor sentido. A tela precisa contribuir, as informações precisam ser complementares com o que você está falando. Eu já falei obrigado, eu não preciso do obrigado na tela. É um slide completamente inútil. A gente já pode substituir por algo que faça mais sentido. E aí, para a gente fechar os erros, temos os vícios de linguagem. O que é um vício de linguagem? Vício de linguagem é aquilo que a gente fala muito. Por quê? Vício é aquilo que a gente faz em excesso. Ou a gente bebe muito, ou a gente come muito, ou enfim, é tudo que a gente faz muito. É um vício. Vício é aquilo que se repete em excesso. Vício de linguagem é quando você repete determinadas expressões em excesso. Ah, Laís, eu falo muito tipo. Você fala muito ou você fala algumas vezes? Se você fala algumas vezes e não é algo que te incomoda, tá tudo certo. Não tem por que se preocupar. Não é algo que incomoda na hora da comunicação. E isso é importante, pessoal, porque tem muita regrinha. A galera gosta de colocar muita regrinha na oratória. E isso não é muito a minha vibe. Eu gosto de entender o que realmente faz sentido, o que realmente é um vício. Para mim, você falar muito é um vício. Nós somos viciados em falar
A gente não faz pausa na hora de falar. Como eliminar o né? Fazendo pausa. Nós falamos os vícios de linguagem para preencher a coluna, para preencher o que está entre uma frase e outra. Nós eliminamos esses vícios dando uma pausa.